Agora hoje o Vasco encara o Bahia em São Januário em busca da primeira vitória no Brasileirão. Esse jogo você acompanha ao vivo aqui na Globo depois da novela Três Graças. O Lucas de Sena tá lá em São Januário e traz ao vivo informações pra gente. Oi, Lucas, boa tarde pra você. Oi, Débora, muito boa tarde para você, para todos e todas que nos acompanham. O Vasco hoje tenta a primeira vitória no Brasileirão e tentando quebrar a invencibilidade do Bahia, que ainda não perdeu na temporada. A boa lembrança do Vasco é que no ano passado o Bahia aqui se deu mal em São Januário. 3-1 para o Vasco, gols do Coutinho, do Puma Rodrigues e um contra do Juba. Os três devem estar em campo hoje. O Coutinho, aliás, já iniciou as conversas com a direção do Vasco para renovar o contrato dele, que vai só até o fim de junho. A ideia do Vasco é renovar pelo menos até o fim desse ano. Ele que nessa temporada tem 5 jogos, 4 participações em gols, fez 3, deu passe para outro. Quem não vai estar em campo hoje é o GB, que saiu por empréstimo para o Fortaleza até o fim desse ano, mas segue com um contrato com o Vasco até o fim de 2028. O Vasco então deve começar jogando com Léo Jardim, o Puma Rodrigues ou Paulo Henrique na direita, na defesa Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton na esquerda, um meio-campo com Barros, Thiago Mendes, Coutinho no ataque, Nuno, Andrés e Brenner. 10 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para o jogo de hoje. Deixa eu mostrar aqui, ó, que já foram colocados gradios aqui em frente ao estádio São Januário. A barreira vai ser fechada daqui a pouquinho para receber todos esses torcedores. Ainda assim, tem muita gente que já está trabalhando, como os nossos comerciantes da barreira. Dona Denise, churrasqueira acende às 5 da tarde. 5 da tarde, o meu churrasco começa às 5 da tarde. E aqui já tem bolinho. Tá saindo agora. Vem, Bárbara, vem. Vem, Bárbara. Esse aqui você gosta. Tá vendo? Tô bem, viu, ô Débora? Já vou ficar aqui pro bolinho. Desculpa. Tá desculpado, só guarda um bolinho pra mim, que aí tá tudo certo, viu, Lucas? Obrigada pelas informações, manda um beijo pro pessoal aí. O Spinelli, atacante argentino, tá pronto pra jogar, foi inscrito, pode enfrentar o Bahia. Vocês viram, não deve começar jogando. Ontem, ele e o lateral cuiabano foram apresentados. Ainda são aqueles sorrisos meio tímidos de quem tenta se ambientar a um novo local de trabalho. 2 reforços que se conhecem muito pouco. E ainda tem a barreira da língua. Não hablo português. Não falo português. Não compreendo. Gostaria de aprender português rápido para conversar um pouquinho mais, conhecer mais os meus companheiros. Cuiabano vem do Nottingham Forest, da Inglaterra, por empréstimo. A pensão mesmo é estar vestindo a camiseta do Vasco, querendo ou não, é muito pesada. O atacante argentino Claudio Spinelli chega para jogar no Brasil pela primeira vez, aos 29 anos. O futebol brasileiro é um dos mais importantes do mundo. Cresceu muito ultimamente. Para o torcedor vascaíno que andava com saudade de ver em campo a camisa 77, uma boa notícia. O número de quem foi o melhor jogador da temporada passada. E foi embora, passa para quem acaba de chegar. O Andrés cruzou por baixo pro Nuno, sobrou Ryan! De Ryan para Claudio Spinelli. No meu clube passado, usei a 77 e me disseram que a 77 aqui tá livre, que venha com muitos gols. Que venha com muitos gols. E com a 77 do Independiente Del Valle do Equador, foram 28 gols na temporada passada em 50 jogos. Spinelli chega sabendo que é um número simbólico para os vascaínos. Tomara que consiga repetir a temporada do Ryan. É um lindo desafio para mim. Se Spinelli chega para substituir uma joia que já se foi, Cuiabano vai disputar a vaga na lateral esquerda, com quem já vai para a 4ª temporada de Vasco. Lucas Piton é hoje o titular da posição. Isso daí tem que deixar pro professor Diniz, quem tiver no melhor momento, o professor Diniz vai escalar para jogar. Luiz Eduardo Soares da Silva, mais conhecido como Cuiabano, por ser natural de Cuiabá. Claudio Spinelli tem seus apelidos também. No clube passado me chamavam de Thor. Nome? Ele disse que era Thor. O Vasco fez o anúncio da contratação inspirado num super-herói. Como? He-Man. Ah, sim. E na Argentina tem quem o compare a Cláudio Canide, ex-atacante da seleção. Eu levo na diversão, na alegria. Se também conseguir divertir os torcedores com gols, já tá de ponta mesmo. E o Ryan fez mais um gol na Inglaterra. É ano de Copa do Mundo. Será que o Carlo Ancelotti estava ligado?
Se o Ancelotti der uma olhadinha nas redes sociais do Bournemouth, vai ver que o que mais tem é vascaíno comentando. Bournemouth da Gama? Nunca me imaginei torcendo para um time vermelho e preto. E muitas postagens em inglês. Hey, good night. Do you think Ryan will score today? Boa noite. Será que vai ter gol do Ryan hoje? E o Ryan não começou tão bem. Fez um pênalti que virou gol do Ndiaye do Everton. Depois pediu um pênalti nesse lance. O juiz não deu. E aí veio a resposta para a pergunta. Será que vai ter gol do Ryan hoje? Gol do Ryan de cabeça. O segundo em 3 jogos pelo novo time. Será que tem vaga na Copa, seu Ancelotti? O Bournemouth ainda virou o jogo com o Adli. 2-1 para o time do Ryan, que tá voando na Inglaterra e no inglês. Vamos, vamos, vamos. Let's go, Bruno. Let's go, go, go. Ô, Lucas, hoje tem Vasco, hein? Cara, o Bahia, 9h30 da noite, jogo em São Januário. Conta com o apoio da torcida para somar os primeiros 3 pontos no Campeonato Brasileiro. O Lucas Moretti, para você, qual é a escalação de hoje? A gente tem campinho? Não? Não. Qual a escalação de hoje que você acha aí para... É informação ou você acha? Não é. Assim, a expectativa é que o Diniz ele tenha o mesmo time que entrou em campo, né, contra a equipe do Botafogo. O Diniz ele escala o time titular para o clássico de domingo, que aconteceu em São Januário. E a provável escalação para essa partida de hoje é exatamente a que entrou em campo no clássico no Caldeirão, né? Que no caso, o Léo Jardim no gol, unanimidade. A dupla de zaga sendo Cuesta e o Robert Renan, inclusive é a única alteração, né? A presença do Carlos Cuesta no sistema defensivo, que é o titular da equipe. Na lateral direita, Paulo Henrique. Na lateral esquerda, Lucas Piton. Isso é uma informação, o Cuiabano ainda não vai ser relacionado. O Cuiabano está tendo um controle de carga, tá, Fernando? Ainda não está pronto para entrar em campo. Então hoje nem sequer vai aparecer no banco de reservas. Então o Lucas Piton se mantém no time titular. E a alternativa para o Fernando Diniz colocar ali no lado esquerdo do setor defensivo é o João Vitor no segundo tempo, caso queira, João Vitor Fonseca, João Vitor Mutano. Trio de meio campo com o Thiago Mendes, que vem fazendo uma temporada muito boa, inclusive com a camisa do Vasco, Cauã Barros e Felipe Coutinho, e a trinca ofensiva, né, que já está aí muito conhecida pelo torcedor, com Nuno Moreira, Andrés Gomes e Brenner, que balançou a rede pela primeira vez no clássico contra o Botafogo. Um bom time do Vasco, né, Vene Casagrande? Por que tamanha irregularidade tem o Vasco, né? O problema do Vasco é assim, para vencer precisa fazer pelo menos 2 gols. Porque se você fizer uma fezinha aí que o Vasco vai tomar um gol, com certeza você vai ganhar. Porque o problema do Vasco é isso, setor defensivo. E quando eu falo setor defensivo, não é individualizando o problema. Pelo contrário, os zagueiros são bons, os laterais são bons. A questão é como está sendo trabalhado o setor defensivo para ele ser defendido. E isso começa desde lá na frente, com reposição defensiva de alguns atacantes. Então o grande problema do Fernando Diniz, desde que ele assumiu o Vasco da Gama, é isso. É o desequilíbrio entre o setor defensivo e o setor ofensivo. Porque o Vasco pode fazer muitos gols, mas também sofre muitos gols. Então, esse é o grande problema. Ô Lucas, vamos relembrar quem são esses 6 reforços? Além do Spinelli, que está aí na tela para vocês, o Cuiabano, também mostramos a fala do Cuiabano. Quem são os outros 4 reforços que o Vasco trouxe nessa janela? Perfeito, Fernando. O Vasco, além de Spinelli e Cuiabano, ele traz também o Alan Saldívia, né, zagueiro, que veio do Colo-Colo. Traz o Johan Rojas, meia, muito bom de bola, inclusive, que vem do Monte Rei. Marino Inestrosa, bom jogador, um dos grandes destaques da Libertadores do ano passado. E o Brenner. Com relação a esses 6 jogadores, é importante lembrar... 4 estrangeiros, hein? 4 estrangeiros. E é importante lembrar que desses 6, apenas um até o momento está no time titular, que é o Brenner. Ou seja, são 5 jogadores que vêm e enchem esse elenco de forma positiva. O Vene estava falando aqui que o time titular do Vasco da Gama, e você também comentou, é um time titular interessante. É um time titular que talvez esteja até aquém do desempenho. E olhando ainda hoje para o banco, o Diniz tem muitas alternativas para fazer com que esse time jogue ainda mais. Então, se o Diniz em 2025 ele era cobrado, em 2026 ele tem que ser ainda mais cobrado pelo torcedor. Porque o Vasco da Gama hoje ele tem um bom elenco para a temporada de 2026, gente. O Inestrosa é um jogador que vem para ser titular. O Spinelli foi vice-artilheiro do Campeonato Equatoriano do ano passado e é bom de bola. Não sei se o Brenner vai conseguir ter tranquilidade ali para conquistar a titularidade durante a temporada. O Saldívia é jogador que já pegou a seleção uruguaia. Então o Vasco ele tem um elenco de qualidade. O próprio Felipe Coutinho, com o Rojas no banco, ele não vai ter vaga cativa, porque todos os jogos que o Rojas vem fazendo, ele vem entrando bem. Mas é até melhor para o controle de minutagens do Coutinho, né? Concordo. Você não acha, não? Eu concordo, mas
até o momento o Diniz ele não aparenta que vai dar esse controle para o Coutinho. Porque o Coutinho ele está sendo titular em todos os jogos e no próprio jogo contra o Botafogo. Eu cheguei a comentar sobre isso. Mas ele está 6 meses só com o Diniz. Ele vai começar uma temporada com o Diniz. Ele vai ter que pensar. O Coutinho não vai conseguir jogar 60 jogos, 70 jogos na temporada. Não, concordo. E uma das grandes preocupações, inclusive, do Vasco, de uma forma geral, na temporada passada, era exatamente essa peça pro Coutinho quando ele cansasse. Né? O Vasco não tinha. O jogador que era utilizado ali muitas vezes era o Matheus França. E o Matheus França não conseguia desempenhar bem essa função ali como um 10. Não encaixava. O Vasco hoje tem o Rojas, o Vasco tem o JP, que também está fazendo essa função, o Vasco tem no elenco, né? A gente não sabe qual vai ser a situação para o restante da temporada do Estrela. Então hoje o Felipe Coutinho tem ali peças que fazem com que ele não tenha necessidade de jogar durante toda a temporada de 2026 como titular e fica até o final. Isso é bom, mas vai também do técnico Fernando Diniz o que ele vai fazer com essas possibilidades que tem no elenco. E tem aquela coisa também, né, Veni? Ninguém chega para ser titular absoluto. Não. O cara tem que conquistar o espaço dele. E esses caras, às vezes, até foram pensados para ser um titular. Mas eles não vão chegar dessa forma, eles vão ter que conquistar. E tem outro detalhe, quem já é considerado titular vai ter que jogar mais bola ainda. Isso. Porque agora, teoricamente, tem alguém ali na sua cola. E eu vou pegar o exemplo do Cuiabano, que a gente acabou de ver no VT ele sendo apresentado. O Lucas Piton, que hoje é considerado titular, vai ter que jogar muita bola. Porque o Cuiabano, hoje, se ele quiser ser titular, ele pode ser titular. Então você aumenta a competitividade no elenco, teoricamente você melhora a estrutura do seu time. E eu concordo com o Lucas. Hoje, para mim, o elenco do Vasco é melhor do que o elenco da temporada passada. Podemos discutir se o time titular é melhor ou não. Porque você perdeu o Ryan, querendo ou não, é uma grande perda. Agora, o elenco, sem sombra de dúvidas, é melhor. E eu quero fazer um elogio ao dirigente Admar Lopes. Mesmo numa dificuldade financeira muito grande, ele está entregando ao técnico dele, Fernando Diniz, boas peças para reforçar o elenco e de uma maneira extremamente inteligente e criativa, porque ele não tem muito dinheiro para gastar e mesmo assim ele consegue fazer boas contratações. O Spinelli, por exemplo, um atacante que é super valorizado no mercado sul-americano, o Vasco vai pagar 2,4 milhões de dólares, parcelado em 5 vezes durante 2 anos e meio. Foi uma baita negociação do dirigente Admar Lopes. Olha aí, ó, tem drone sobre cria da base Cruz Maltina. É o Estrela, né, Vini? É drone seu, ele? É isso, porque o CRB fez uma proposta ao Vasco da Gama para contratar esse jogador por empréstimo. As negociações estão em andamento. Um jogador que renovou recentemente com o Vasco, mas não está tendo muitas oportunidades com o técnico Fernando Diniz, o que eu lamento. Eu considero um bom jogador. Acho que o Diniz poderia dar mais oportunidade. E agora o CRB quer esse jogador por empréstimo. Não sei se vale a pena. Gosto dele também. Eu gosto dele. Não sei se vale a pena pro jogador. Sofreu a lesão, interrompeu aquela boa sequência dele, mas... Eu gosto dele. Ele veio da base pro profissional com um problema congênito, que não foi visto durante o período, ele teve que passar por um processo cirúrgico para fazer essa recuperação. Ele volta aos gramados, mas ele ainda estava com esse problema, então ele teve que voltar para a sala de cirurgia depois de um tempinho dos gramados para operar novamente. A última vez que o Estrela ele consegue ter uma continuidade no time principal foi em 2024. Logo após esse período de bons jogos, ele teve que passar por esse processo e só voltou no final do ano passado. Então foi 1 ano e meio da carreira do Estrela praticamente desperdiçado. Jovem, né? É um jovem, ele estava em campo naquele Vasco São Paulo. Ele marcou um gol. Foi ali que ele apareceu pro profissional, né? Ali que a flor abriu para ele, né? Grande jogador. Vamos ver, eu acho que é necessário. O Vasco ele tá fazendo esses movimentos de mercado que são bem interessantes de emprestar os seus jogadores para clubes da Série B, né? Foi o JP, que foi emprestado, brilhou no Havaí, foi o Calma Barros, o Lincoln foi pro CRB. O Lincoln foi pro CRB, então o Vasco ele tem que ser acostumado a fazer esses movimentos para ver se o jogador aflorar ali na Série B do Campeonato Brasileiro, talvez é uma boa oportunidade para voltar pro Vasco na próxima temporada. Se não falar de Vascão, cara, hoje é dia de Vascão, cara, olha lá, Vasco e Bahia, pô, 21h30, Bigode, você que gosta de 21h30, arrebenta com a gente. Não, mas hoje até que é compreensível, quarta-feira e tal, o problema é terça, quinta, 9h30, segunda, aí domingo. Vai ter sábado também, né? O Vasco sábado contra Volta Redonda é 9h30, se eu não estou enganado. Aí dói. Nossa, sábado de carnaval. Sábado de carnaval, 9h30. Nem precisa ser 8 horas pra rapaziada. Não, né? Sábado de carnaval, 9h30, só vai quem, cara... E onde é o jogo? São Januário. É bom que a galera já sai dali também, vai já vai ter direto, broco né? ali, um broquinho ali em volta. Vai direto. Igor Dorileu, direto de São Januário, para trazer pra gente as informações. Mas antes, Igor Dorileu, tá sabendo de algum bloco que eventualmente vá sair aí aos arredores de São Januário? Boa tarde.
Não tô sabendo não, GV. Boa tarde pra você, boa tarde, Flávio, Fernandão. E é isso mesmo, sábado tem jogo por aqui, 9h30 contra o Volta Redonda. Vai ter Escola de Samba entrando na Avenida e vai ter o Vasco entrando em campo aqui contra o Volta Redonda pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Hoje o bloco que tem que vir para São Januário é o bloco da vitória, GV. O Vasco precisa buscar essa primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Estreou com derrota pro Mirassol fora de casa, empatou com a Chapecoense na segunda rodada aqui mesmo em São Januário e hoje vai ter pela frente um Bahia que está invicto na temporada. Um desafio que promete ser difícil. O técnico Fernando Diniz deve repetir o mesmo time que encarou a Chapecoense. A única dúvida é na lateral direita. Se joga o Puma Rodrigues, que vem sendo titular e vive até uma fase artilheira, tem sido titular da posição, ou se o Paulo Henrique, recuperado de dores do pé direito, voltou a jogar no último domingo, vai retomar a condição de titular. Ele que foi o dono da posição no ano passado, inclusive chegou a ser convocado para a seleção brasileira. Bom, ontem mais 2 jogadores, mais 2 reforços foram apresentados. O lateral esquerdo Cuiabano e o atacante Cláudio Spinelli. Mas só o argentino está relacionado para hoje. O Cuiabano ainda vai precisar de mais tempo até estar pronto fisicamente. Agora a diretoria passa a buscar a contratação de um volante, mas não tem condições de fazer um alto investimento. Por isso está de olho naquelas chamadas oportunidades de mercado, jogadores que possam vir por empréstimo ou que estejam em fim de contrato. Para fechar, GV, o Vasco iniciou conversas também para a renovação de Felipe Coutinho. O meia tem contrato somente até junho e a diretoria busca estender pelo menos até o fim da temporada. Ele que é titular, camisa 10, dá para dizer que é o abre-alas ou então o mestre de bateria desse bloco do Vasco da Gama, né, GV? Muito bem. Cicinho, confesso que eu tô propensa ao empate nesse confronto, viu? Olha, Renata, eu vou contra você. Sabe por quê? Não, pela característica as características, né, dessas duas equipes, tanto o Diniz quanto o Rogério Ceni e a maneira na qual joga o Bahia e o Vasco, eu acredito que vai ser jogo de bastante gols. Porque são duas equipes que gostam de jogar, né? Gostam de atacar, tem seus atacantes aí leves, equipes objetivas. Então, assim, a esperança é que aconteça um jogo com bastante gols. O Vasco é sempre essa equipe que, ao mesmo tempo que ele ataca, ele fica, às vezes, desprotegido. E o Bahia é muito bom no contra-ataque. O Bahia sabe jogar muito bem, tem um desafogo ali com o Ademir, que é muito rápido. A lado esquerdo do Vasco, com o Piton, já não tem sido mais o mesmo. Talvez seja por isso que está chegando o Cuiabano. Então, assim, eu acredito que seja um jogo de muito gols. Pode ser que seja empate, 3-3, né? Mas, uau! Assim, por que não? Que é isso, Cícero? Mas os dois times têm vocação ofensiva mesmo, isso é verdade. E olha que o Vasco perdeu o Ryan, que está brilhando já na Inglaterra logo no início. Vamos para o Rio, porque o Vasco, se eu não estiver enganado, na primeira rodada perdeu para o Mirassol e na última empatou com a Chape, não é isso? Então buscando a primeira vitória, Roberta, tudo bem? Tudo bem, Bruno? É isso. Bom dia para você, amigos fãs de esporte. O Vasco entra em campo logo mais contra o Bahia em São Januário pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O time ainda não venceu no Brasileirão, tem um empate, uma derrota, mas vem aí de vitória no Campeonato Estadual, no clássico contra o Botafogo e espera embalar. No jogo contra o Botafogo, o Diniz levou a campo força máxima. Até foi perguntado sobre isso e disse que precisava levar um time forte para vencer o jogo e que essa equipe também tem saúde para jogar contra o Bahia. Claro que ele ia avaliar a questão física dos jogadores, mas o Vasco vai com o que tem de melhor logo mais nessa partida. Lembrando que o Bahia vive aí uma grande fase, são 9 jogos de invencibilidade. Ontem o atacante Cláudio Spinelli e também o lateral cuiabano foram apresentados. O Spinelli falou sobre essa disputa por posição com o Brenner, reforço também que chegou esse ano no Vasco da Gama, e o cuiabano falou um pouquinho do motivo que fez ele aceitar essa proposta do Vasco. Eles chegam agora nesse Sport Center. Con Brenner vamos a pelear un lugar, sé que es un gran profesional y un gran goleador, pero bueno, yo vine acá a aportar desde mi lugar, a trabajar mucho, y después esto sé que es fútbol y que las cosas pueden cambiar para bien o para mal y que lo importante es trabajar y sumar para el equipo.
O que fez escolher o Vasco foi a única proposta oficial aqui do Brasil. Teve especulação, sim, mas a proposta oficial mesmo foi a do Vasco. E o projeto que eles apresentaram para mim, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito ansioso para estar aqui, porque não foi fácil, foi um pouco difícil. Foi negociação de 3 semanas. Somente agradeço a você, o staff do Vasco, e estou muito feliz. É isso, o Vasco vai em busca então dessa primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Bruno, eu volto com você. Valeu, Roberta, obrigado, viu? Grande confronto contra o Bahia. Se é Vasco